Não percam, hoje, segunda-feira, é dia de Roda Viva, isso mesmo. E coladinho no Roda Viva, o Roda Viva começa às 8 da noite, horário local, e na sequência, por volta das 9h30, 9h40 da noite, mais uma edição do programa Tribuna Livre, tá? Aqui pela sua TV Rio Branco, hoje debatendo sobre o sistema prisional, não é isso, Márcio? Sistema prisional que está pré-falido, né? Sistema pré-falido porque são uma série de questões que precisam e devem mudar, né? Mudar para melhor, como está, ele não está mais cumprindo, então, a sua principal missão, que é ressocializar. Exatamente, senão, infelizmente, não está acontecendo. Muito bem, com o apoio do Arasuper e também do Aramix, tenho o prazer de conversar agora com o Dimas Sandas, jornalista, pré-candidato ao Senado pelo Agir 36. Seja bem-vindo, Sandas. Obrigado, Muniz. Sandas, muito obrigado. Satisfação estar aqui mais uma vez, né? Isso. Sandas, você é formado em jornalismo? Sim. Você tem uma formação em jornalismo, tem 3 pós-graduações, tem 2 MBAs e uma especialização. Fala de cada uma dessas aí rapidinho, porque se eu for falar, eu corro o risco de me enganar. Eu acho que isso é importante, mas não é o mais importante, não, mas nesse é processo. Né? Sim, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de aprender coisas novas, independente de seu conhecimento acadêmico, de estar sempre trocando experiências, absorvendo coisas e melhorando. E eu sou uma pessoa que sempre gostei do setor público, então eu desenvolvi minha carreira profissional basicamente nessa área. As suas especializações são todas voltadas... São todas na área da gestão pública, porque eu acho que isso é importante para quem quer estar na política, para quem quer contribuir com esse segmento da sociedade, né? Eu acho que não é só a gente ficar falando da boca para fora, a gente tem que buscar conhecimento também, tem que se aperfeiçoar de forma permanente. E eu não parei, né? Eu continuo fazendo outras formações e é um processo contínuo. Vamos lá, pela sequência. Cada uma rapidinho. Eu formei em jornalismo, né? Depois eu fui fazer pós-graduação na área de gestão de projetos. É uma competência fundamental para quem quer estar no setor público. Para a gente ter uma ideia, quando a gente analisa, a maioria dos gestores públicos do Acre sequer sabem definir o que é um projeto. Imagina executar. E isso tem um implicador, né? Que é a ineficiência, ineficácia das políticas, retrabalhos e perca de recursos públicos. Depois eu fui fazer uma especialização na área de gestão estratégica de pessoas, que eu acho que são 2 áreas muito importantes, né? Para quem quer liderar pessoas, trabalhar com gente, né? No dia a dia. E depois vai fazer outras, a parte de orçamento público, de gestão pública de forma mais profunda também. E tive aí nos últimos 15 anos algumas experiências. Eu fui diretor-presidente do Instituto Socioeducativo, fui diretor executivo da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Acre e depois da Secretaria de Planejamento e entre outras funções antes dessas mais importantes. Então, foi isso que eu fiz ao longo dos últimos anos no setor público e atuei também no terceiro setor com ONGs durante 7 anos, fui do movimento comunitário, do movimento estudantil, e isso é um resumo da minha trajetória nos últimos 20 e 25 anos. Valeu a pena essa experiência, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista profissional? Valeu, né? Eu acho que estar no setor público é para quem gosta e para quem tem paixão por isso, né? Você não fica rico na gestão pública, você não fica rico no parlamento, mas você tem um sentimento de contribuição social muito grande, de poder fazer coisas que modificam e que melhoram a vida de milhares de pessoas. Você consegue fazer isso também na iniciativa privada, mas talvez em menor intensidade. O impacto que você tem quando você realmente é um político que gosta de trabalhar pelo povo e que gera resultados para a população, o impacto é muito maior. Então, é isso. Eu acho que cada um tem uma missão aqui e a minha missão é servir. Há mais ou menos uns 8 anos você esteve aqui conosco? 2015, a última vez que eu vim. Então, menos disso, né? E você estava ali iniciando uma aventura Brasil afora, no projeto Volta ao Mundo. Exatamente. Não é só o Brasil, o mundo também. Numa Kombi. Depois você mudou. Eu não fui de Kombi, fui de Sandero, foi no carro menor. Mais ou menos a mesma coisa, né? É mais difícil, talvez o espaço é menor, mas foi muito bom. Foram quantos dias, na verdade? Na verdade, eu fiz 2 turnês. Eu fiz uma turnê de 7 meses em Rondônia, visitando vários municípios. O objetivo era fazer essa parte turística, mas tinha o secundário, que era conhecer um pouco mais da cultura de Rondônia. De forma mais profunda. De conhecer a economia, principalmente. Eu digo a minha viagem foi focada nisso. E uma coisa é o que as pessoas falam de Rondônia, com seus pontos
positivos e negativos, outra coisa é quando tu vai ver lá como é que os negócios estão sendo desenvolvidos, como é que a pecuária está funcionando, como é que a agricultura está funcionando, conversar com os pequenos, com os médios e com os grandes produtores. A gente sai do campo teórico e vai para a prática, né? Depois eu fui para o Mato Grosso, já agora em 2020, e fiquei 8 meses lá também, visitei vários municípios e aprendi muito. Depois fui para Goiás e depois para Brasília e fiquei 3 meses em Brasília e voltei para cá. No Brasil. Fechei essa fase, né? No futuro, talvez a gente faça outras turnês, mas a minha ideia um dia é circular o mundo todo, que é gigante, né? Claro. A gente só deu o primeiro passinho. Em suma, qual é o aprendizado de tudo isso? Eu acho que aqui no Acre tem muita cultura, né? Tem uma cultura de falar mal de Rondônia, por vários motivos, talvez seja um pouquinho de inveja ou não, Também, né? De algumas coisas, o Rondônia não é essa maravilha, essa sétima maravilha do mundo. Mas se a gente pensar em aspectos econômicos, Rondônia hoje tem um PIB, ou seja, a soma de todas as riquezas anuais produzidas, 3 vezes maior do que o Acre. O Acre está com 15,6 bi e Rondônia com 47. Né? Aí a gente pula mais um pouquinho para frente, mais 1.000 quilômetros, a gente chega no Mato Grosso, que tem um PIB hoje de 127 bilhões. Né? Então, o Mato Grosso hoje produz riquezas 10 vezes maior do que o Acre durante um ano. Eu não estou falando isso para menosprezar a gente, eu estou falando que a gente tem travado agora nesse período eleitoral de pré-campanha um debate principalmente sobre esse tema. Né? Qual é o caminho econômico que o Acre vai escolher para os próximos 10, 15, 20 anos? Né? A gente vai para Mato Grosso, a gente vai para Rondônia, a gente vai para o modelo tradicional da economia florestal ou a gente vai adotar um novo caminho que é justamente o que nós do Agir estamos apresentando. Nem é modelo Mato Grosso, nem é modelo Rondônia, que todo mundo fala que não dá certo para o Acre, eu também concordo em certa parte, né? Mas também não é o modelo tradicional da economia florestal, que a gente teve bastante dificuldade para fazer o Acre engrenar nesse sentido. E para acrescentar a algo que você acaba de falar, é bom que se diga o seguinte, é que, exceto alguns casos isolados, essa economia aí baseada mesmo na pecuária, né? No agronegócio. São poucas as indústrias aí, mas que cresceu e se fortaleceu muito, né? Ou seja, aqui nós temos tudo para fazer isso também, né? Temos até um clima até mais favorável, talvez um solo digamos assim, mais propício a isso. Talvez com menos investimento é possível fazer muito mais. O que a gente está defendendo, Muniz, para pontuar aqui para o telespectador que está ouvindo a gente entender, né? Nós temos uma proposta um projeto chamado Acre 50 em 8, né? Que a ideia é desenvolver o Acre 50 anos em 8 anos, principalmente no setor produtivo. Nós temos hoje no Acre 330 mil hectares desmatadas já. Essas são áreas basicamente compostas por pastagem, né? 13% do território desmatado, isso já está incluído as áreas das cidades e dos rios. E desses 13%, né, 87% de área preservada de floresta, e nós temos cerca de 10% de área produtiva, que são esses 330 mil hectares. Quanto é que a gente está produzindo de riqueza nesse espaço hoje? 278 milhões anuais. As pesquisas da Embrapa e da própria Federação da Agricultura dizem que nós podemos sair desses 278 milhões e ir para cerca de 5,8 bi. Por quê? Porque a maioria dos produtores que estão utilizando essa terra, essa fase é agropecuária de forma extensiva. Né? Que é aquele formato tradicional que tu derruba, que tu queima um pouquinho, planta o milho, no segundo ano já não dá mais milho, nem arroz, nem feijão. Aí tu já joga pasto e deixa o gado lá pastando, né? Então, os modelos do Mato Grosso e de Rondônia, todo mundo lá que está faturando ao máximo nessa área já desmatada, está produzindo, aqui a gente está com R$700 por hectare ano de produção, ou seja, de faturamento. A gente pode levar isso para mais de R$16 mil se a gente consociar essa área de pastagem com milho, com soja, com algodão, com feijão, com arroz, num ciclo rotativo que já tem muitos produtores fazendo aqui. No entanto, são os grandes, que têm como mecanizar a terra, que têm acesso à assistência técnica, que têm estrutura para poder fazer essa reestruturação da nossa base produtiva. Então, a nossa missão nos próximos 8 anos é isso, é aproveitar ao máximo a nossa área já desmatada, né, com apoio. E aí as pessoas perguntam, mas como é que a gente vai fazer isso, né? Sair de 278 milhões e ir para 5,8 bi? Não tem outro jeito, é assistência técnica para o produtor. Hoje, menos de 10% dos nossos produtores do Acre contam com assistência técnica, isso já incluindo os pequenos, os médios e os grandes. Aí como é que o cara vai melhorar a produção?
Se ele não tem acesso a melhoramento genético, se ele não tem acesso às novas técnicas, se ele não tem acesso a financiamento, se ele não tem acesso a nada, se ele está cultivando hoje a sua produção como se fazia há 100 anos atrás. Então, assim, se a gente quer realmente fazer agronegócio com qualidade, com produtividade e com volume, para a gente abastecer o nosso mercado local e daqui a um tempo começar a exportar também para gerar os empregos que a gente quer, porque o agronegócio não é só o emprego lá no campo, aí você vai movimentar as cidades, só você olhar para Rondônia e para o Mato Grosso. Cidades lá que você tem um PIB per capita lá de R$250 mil por ano. Cidades pequenas, mas são ricas. São ricas por quê? Porque você produz alguma coisa. Tem como a gente gerar dinheiro sem produzir alguma coisa? Ou prestar algum tipo de serviço? Não tem. E o Acre está desse jeito. O Acre vive da economia do contra-cheque, ainda. Mas se a gente não investir na base da nossa produção, vamos pegar aqui a parte de grãos, né? Milho, feijão, arroz. Antes disso, rapidinho, para você não esquecer. Vamos lá, grãos, para não esquecer, vamos lá. Pelo modelo que você viu lá em Rondônia e no Mato Grosso, não vou perguntar porque eu já sei que é verdade, a questão rural foi resolvida, o problema. É possível também começar a resolver os problemas urbanos através da produção rural? Olha só, mais produção significa dizer o quê? Mais emprego. Mais empregos no campo. Aí, na cidade, você precisa de equipamentos, de insumos, de manutenção de equipamentos. Mais produção saindo do Estado significa maior arrecadação de ICMS. Sim. Se você tem mais arrecadação de ICMS, você pode investir mais em educação, em cultura, em saúde, em segurança. Só que tudo começa na produção. Se você não produz nada, nem para a subsistência do Estado, não tem como gerar dinheiro do nada, né? Então, o desafio do nosso projeto é fazer essa base produtiva se dinamizar através da produção de investimentos na assistência técnica. A gente quer sair de 10% dos produtores atendidos nos próximos 6 anos para 80%. Vamos capacitar o pessoal. Outra coisa, desafio da titulação. É enorme isso, tem que fazer um trabalho permanente e intenso para dar documentação dos imóveis para as pessoas. Porque a titulação quer dizer o quê? É a limitação para você acessar o crédito. Tem uma outra coisa que a gente está fazendo, que é transformar essas pequenas propriedades em pequenas empresas, em MEIs, em microempresas. Por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa conseguir um financiamento sendo um CNPJ do que como pessoa física, de fazer consórcio de empresas para acessar o financiamento de uma colheitadeira que muitas vezes custa R$1 milhão, R$2 milhões. Então, se a gente fazer um trabalho sério mesmo, focado e intenso, a gente não desencadeia os outros setores do nosso Estado. Estou falando de serviço, estou falando de melhoria, de tudo. Então, tudo está baseado na produção e a gente tem uma proposta para isso, que é trazer a ILPF, a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, como carro-chefe para o Acre, que é o modelo que a Embrapa desenvolveu nos últimos 20 anos e o que melhor se adequa às nossas condições, respeitando a questão ambiental e etc. Vamos lá. Agora há pouco eu acabei lhe interrompendo, mas há 10 dias, só para focar melhor, foi discutida aqui a questão da produção de grãos, notadamente de milho e de soja. Você ia falando sobre isso. Vamos lá então, agora. Não, todo mundo fala, mas o Acre não dá soja. Sabe qual é a média de produção de soja aqui no Acre? A própria Federação da Agricultura está falando isso, tem várias pessoas. A média brasileira é de 57 saca por hectare. Isso. Aqui no Acre tem região que está produzindo 60, já tem região que está produzindo acima 80. Da média nacional. Nós temos hoje uma produtividade acima da média nacional. Nós temos área para plantar, nós temos solo, nós temos clima, chuva. Então, o Acre tem um dos melhores ambientes no Brasil para plantio de soja. E soja é um produto que antes de tu plantar já tem gente querendo comprar. Então, a gente vai produzir o que não tem mercado. A gente vai continuar produzindo aquilo que... Talvez 50% da produção do Brasil já está encomendada pela China. Pois é. Então, assim, a gente tem que produzir aquilo que tem demanda de mercado, respeitando as questões ambientais e não abandonando a nossa cultura da floresta, de produtos florestais, que são importantes, a castanha, a madeira, que ainda são os principais produtos de exportação do Acre. Mas eu acredito que os grãos, que são fundamentais, inclusive para outras cadeias, por exemplo... Por que não produz peixe aqui no Acre? Porque a ração que vem de Rondônia e chega aqui muito cara e o quilo do peixe produzido fica muito caro, os caras desistem. Claro. Então o governo fez um investimento enorme nessa área e não deu certo justamente por falta de grão. Dimas, a conversa está muito agradável, nós voltaremos em breve aqui para dar sequência a isso. Eu quero de antemão te agradecer e parabenizar. Obrigado, por ter saído digamos assim, da Matrix, caixinha, né? Da Matrix, conhecer outras culturas, né? Exatamente. E falar com mais propriedade, né? Que bom. Eu acho que a gente tem que ter firmeza, né? O nosso projeto está colocado, nós temos uma candidatura ao governo do Estado, que é o professor David Hall.
nós temos uma candidatura ao Senado, nós temos uma chapa de deputados federais montada, completa, nós temos uma chapa de deputados estaduais e, acima de tudo, Muniz, nós temos um projeto, que é o Acre 50 em 8, que tem uma série de ações estratégicas que eu queria convidar o pessoal que está em casa para conhecer. Visite aí as nossas redes sociais, Dimas Sanders no Facebook, no Instagram, ou David Hall também, que é o nosso candidato a governador, e vem debater com a gente, porque eu tenho certeza que nós temos condição de dar uma contribuição real para melhorar o nosso Acre e fazer o nosso Acre ligar o modo turbo. Claro. Um abraço. Obrigado, o vídeo já está feito já. Valeu. Voltará em breve. Tá Valeu. Bom? Registrando aqui a presença da Joyce Araújo, quem mais? Joyce do Buraco. Joyce do Buraco, pré-candidata a deputada estadual. Do Andrade. Isso, do Andrade. Sejam bem-vindos. Depois do intervalo eu volto para conversar com o líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Daniel Zen. Agora são 13 horas e 20 minutos. Até já.